Muito obrigado mais uma vez, né? Me apresentando para quem não me conhece, eu sou Fabiano Tebas, pediatra, e mais uma vez tive o prazer fiz o convite para a Luciana, né? Tive o prazer dela ter aceitado esse convite, que a gente fala muito sobre fala no consultório, no dia a dia de atendimento, mas nada como o especialista para falar mais detalhes, né? Que isso serve também não só para as mães e para os cuidadores de criança, mas também até para os pediatras, né? Eu também aprendo muito com as suas falas, que às vezes tem detalhes que a gente às vezes não percebe, mas cada vez a gente tende a ficar mais atento. Então eu vou deixar você se apresentar aí. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. É um prazer ter você aqui para os meus seguidores, os seus seguidores juntos. Acho que esse compartilhar informação é importante. Eu que agradeço o convite, Fabiano, mais uma vez. É um prazer estar aqui também. E a gente fez aquela conversa no ano passado sobre o atraso de fala. E agora a gente tem a oportunidade de trazer um pouco de orientação para os pais, né? Assim, então, se eu percebo que a fala do meu filho não está no ritmo que eu espero, no tempo que eu espero, o que eu faço, né? Então, eu acho que talvez a gente possa colaborar um pouco mais com os pais aí nessa fala de hoje, assim eu espero. Para quem está me ouvindo pela primeira vez, eu sou fonoaudióloga, fiz o meu mestrado em Ciências da Reabilitação, tenho 20 anos aí de atuação clínica da fonoaudiologia, e a fala, a comunicação é um assunto de muito interesse, assim, profissional e pessoal. Também sou mãe de 2 meninos, e essa questão do estudo da fala é um desafio para a gente enquanto profissional, enquanto mãe. Também tenho um filho pequeno, como eu comentei já, que ele tem um quadro de atraso de fala. Então, esse é um assunto que eu tenho investido bastante no estudo para que eu possa, assim, suprir profissionalmente na maternidade essa temática. Eu espero colaborar um pouquinho aí. Bacana. Pois é, eu acho que nós temos isso em comum também. Eu também, né, eu não sou fono, sou pediatra, mas eu tenho também um filho com atraso na fala, né, ele tem evoluído muito, mas desde bebezinho, que a gente, desde né, idade bem pequena, menos de 2 anos, a gente luta com ele, levando em várias fonos e tal. E eu cada vez mais valorizo mais o trabalho das fonos, né? Que não é fácil, né? O trabalho seus é um trabalho, às vezes, lento, né? E a família, às vezes, quer uma resposta rápida e a gente fica como pai, né? Eu sei o lado de pediatra e sei o lado de pai também que passa por isso. Você também sabe, né? Que a gente fica querendo uma resposta rápida, né? E começa e já tem uma semana, já tem um mês que está na fono, não resolveu. Mas muito, às vezes é lento, né? Para os pais naquele momento de ansiedade, né? Então é importante a gente saber quando procurar um profissional e saber como estimular em casa também, até para potencializar essa terapia que a fono faz quando é necessária a fono, né? Mas até mesmo antes de chegar na fase da fala, como a gente estimula o bebezinho, né? Eu, como pediatra, vou falar assim, a minha visão de pediatra, que é uma visão mais geral, né? E aí eu passo a bola para você falar sobre a visão da fonoaudiologia, né, de mais detalhes, né? Porque você não é só uma fono, você, na minha opinião, você é a fono das fonos. Então, você né, a grande maioria das fonos que eu conheço fala assim, não, ela foi minha professora, ela é ótima, ela foi minha professora. Acho que todas que eu falei até hoje. Pois é, todos falaram. Então você tem autoridade, né? Isso aí é o tempo de 20 anos de formado, Fabiano, que coloca a gente no lugar de tia, né? Tia Lu, pois é. Mas é bom quando a gente ouve isso, né? Um elogio de um profissional. Não só ela é boa profissional, mas ela é boa como profissional e como ser humano, né? Tudo que eu ouço a seu respeito. E eu gosto de falar também, né? Para te agradecer mais uma vez. Mas assim, a visão... viu? Obrigado. A visão pediátrica, né? A gente, como eu disse, eu tenho cada vez mais ficado mais vigilante com meus pacientes em relação a essa questão da fala, né? Há alguns anos atrás eu esperava um pouco mais. Hoje eu já desde a primeira consulta do bebezinho recém-nascido que vem aqui com 5 dias de vida, eu já dou algumas dicas
para estimular a fala, né? E hoje se sabe que o estímulo do bebezinho vem não só da fala, mas os estímulos, todos os estímulos podem e devem começar até antes do bebê nascer, né? Na idade ainda intrauterina, o neném ele já sente, ele já ouve, ele já tem o tato, ele já tem o paladar, então tem vários sentidos desenvolvidos na criança. E a audição é um dos principais, né? E é um período que o cérebro está crescendo muito, então os pais que conversam com o bebê intraútero, as pesquisas mostram que são bebezinhos que vão ter mais tranquilidade naquele momento após o nascimento, quando os pais conversam. Aquela voz já fica mais familiar para o bebê. Isso ajuda não só no desenvolvimento da fala, mas no desenvolvimento da conexão dos pais com o bebê, que vai ser importante depois também até para o estímulo da fala. E desde os primeiros dias de vida a gente precisa conversar olhando nos olhos do bebê. Tem muitos mitos, né? O neném não vê, não enxerga. É mentira, o neném enxerga de pertinho. Então a gente deve conversar com o bebê, com todo momento de troca de fralda, o momento que o neném estiver tranquilo. Os primeiros dias às vezes o neném chora muito ou dorme muito, mas aqueles momentos que o bebê está acordadinho, sempre a mamãe vai trocar fraldinha, vamos dar o banho em você agora, pega o pé, olha que pé lindo, tal. Então, o estímulo tátil associado ao estímulo sonoro, nomear as partes do corpo, isso é importante. E à medida que o neném começa a desenvolver, né, depois de alguns meses de vida, o balbucio, os pais repetirem aquele som, tentar dar sentido àquele som, né? Então, isso é importante para que o bebezinho está dando uma chiada, que eu não sei se é minha internet que está Deixa coisa. eu tentar, talvez seja o ventilador. Está chiando um pouquinho. Aqui. Ah, pode ser. O ventilador está pegando no seu fone. Aí melhorou. Era isso mesmo. É isso. Deu uma chiada aqui. Mas quase é isso. Não tá calor, né, Fabiano? Quase não tá fresquinho. Mas a questão é essa, e sempre eu oriento muito a conversa, né? Conversa olho no olho, a gente pegar em partes do corpo do neném e nomear, logo que o bebê vai desenvolvendo essa parte do balbuciar junto, conversar junto. Então esses estímulos, e dar nome a objetos, né? E falar para a criança desde idades muito precoces. Isso aí é uma visão que o pediatra tem que ter, e todos os profissionais da área de saúde, todos os pais, e sempre conversar muito. E conversar de preferência na altura da criança, olho no olho, para a criança veja a movimentação da boca dos pais. Isso é fundamental, porque, na minha opinião e na opinião, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas eu quero passar a bola para você, que você tem mais experiência nessa parte, né, e pode dar mais detalhes. E lembrando as pessoas que já podem mandar perguntas aí, que a gente depois vai abrir para perguntas. Tá bom? Ô, Fabiano, tudo que você disse é muito relevante. Todas essas orientações, e eu acho muito importante, porque o primeiro profissional que a família está em contato sistemático desde os primeiros dias de vida é o pediatra. Então, essa visão do pediatra a respeito da linguagem, ela é determinante para que essa família seja orientada, se for o caso, procurar um profissional da área. E mesmo que não seja o caso, e como lidar? É porque antes as famílias, elas sabiam, os adultos, eles tinham mais jeito, mais habilidade de lidar com crianças, porque todos nós tínhamos famílias grandes. Então a gente brincava com o sobrinho, brincava com o primo, ajudava a cuidar um primo do outro, do irmão. Hoje as famílias são muito pequenas. Então o que acontece muitas vezes é que às vezes quando tem um filho, aquele adulto nem teve experiência de conviver muito com uma criança. Isso acontece. Então ele demanda ainda mais orientação profissional. Às vezes uma coisa que parece ser algo que ele saberia naturalmente, ele precisa ser orientado. Então eu acho que o pediatra, assim, é um profissional que tem uma visão igual à sua, nossa, a família ganha muito, sabe? Ganha muito mesmo. Uma outra coisa que eu queria falar antes da gente entrar em questões específicas, que hoje a fonoaudiologia tem evoluído muito nos aspectos do tratamento de fala. Antes, Fabiano, falando aí na época que eu formei, fala era tudo o mesmo balaio. As várias alterações de fala, a gente tinha uma terapia muito parecida. Por isso que muitas vezes o tratamento era longo e às vezes muito demorado.
Hoje, muitas pesquisas avançaram e a gente já tem os quadros mais desenvolvidos. Tem problemas da fala que são motores, tem problemas da fala que são de linguagem, tem transtornos, tem atrasos, e aí as terapias são mais específicas. Então, a gente hoje sabe que a gente tem até balizadores, assim, olha, se com tanto tempo de terapia a resposta ainda não aconteceu, vamos pensar que tem algo fugindo do normal. Então, hoje a gente consegue ter um tratamento assim mais objetivo, com resultado mais rápido, graças ao avanço aí do entendimento desses diferentes transtornos da fala, sabe? Então, eu acho que é até um alerta para os pais, porque assim, se a terapia, claro que depende também do diagnóstico, mas às vezes se a terapia está muito longa, não evolui, etc., vale a pena uma outra opinião profissional, uma reavaliação, porque a gente não espera que o quadro seja estacionário. Ele evolui em ritmos diferentes, dependendo do diagnóstico, mas eu vou dizer que hoje as terapias são mais eficazes, assim, mais rápidas nos resultados, tá? Pois é. Uma coisa que eu esqueci de comentar, que também tem sido muito batido nas consultas, né? A gente vê muito. Às vezes chega o bebezinho para consultar aqui e o momento que o neném chora, às vezes porque vai deitar na maca para examinar, que às vezes o neném chegando 10 meses, assim, o neném que já fica com medo do pediatra, que acha que é vacina e tal. E a gente vê, não todos os pais, mas alguns assim com aquele desespero que o menino não pode chorar. O choro é uma comunicação do bebê, né? E aí enfia a chupeta na boca do menino, e aí pega a galinha pintadinha, põe na frente do menino aquele desespero. Às vezes fica a mãe com o celular, o pai com o outro. Então, assim, querendo a qualquer custo calar o neném e às custas de tela, né? Então a gente deve desestimular ao máximo tela, principalmente antes dos 2 anos. Não só por atrasos na fala, que podem ajudar também a atrasar a fala, mas também por outros problemas neurológicos, que, assim, os sintomas neurológicos questão de podem atenção, surgir. Né? Concentração. Pois é, atenção, agitação, nervosismo, pirraça demais, então, tudo pode ser piorado, não, às vezes não causado, mas piorado com o uso excessivo de telas em idades precoces, principalmente. Só foi um adendo que eu tinha esquecido de falar. Não, vou começar nosso papo por aí. Eu acho que talvez esse seja um dos assuntos mais desafiadores para os pais, né? Assim, controlar as telas não é fácil para ninguém. Mas a gente tendo consciência, eu acho que é o primeiro passo, né? Os estudos hoje da Organização Mundial de Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, todo mundo alertando bastante para a questão das telas, né? Miguel tem 7 anos, fez 7, meu filho mais velho. Quando o Miguel tinha 1 ano, 2, a gente ainda não tinha muitas informações sobre isso, né? Então a gente tinha muitos vídeos didáticos, né? Alguns jogos, alguns brinquedos, alguns videozinhos, e a gente não tinha muita orientação. Hoje eu vejo a diferença nesses 5 anos, agora que eu tenho o Lucas, o tanto que está sendo divulgado e informado e orientado. Por que que a tela é tão problemática para a gente? Gente, vamos pensar no dia a dia da gente hoje, né? Antes, a família era maior. Então, uma criança sempre tinha outra por perto. Não tem nada que ajuda mais uma criança a falar do que outra criança. Por quê, Fabiano? Quando uma criança fala com um adulto, o adulto ele tem muito mais chance de entender o que ela fala. Então, a gente decifra, a gente fala por ela, a gente mostra. Uma outra criança, ela tem que usar muito mais canais de comunicação para se fazer entender. Então, ela usa expressão, ela usa gesto, ela pega pela mão, ela leva, ela usa muito mais expressão facial. Ela precisa entonar mais, porque a outra criança não vai entender bem o que ela está falando. Então, conviver com outra criança é um estímulo maravilhoso para desenvolver a fala. Não tem outro filho. O que eu faço? Leva no parquinho, leva na praça, chama o vizinho para brincar. Então, esse é uma das recomendações que a gente sempre traz. Aumentar o convívio de criança com criança pode realmente favorecer o desenvolvimento da fala, da interação, da intenção de falar. Por que a tela é um problema hoje? Porque a gente chega em casa, o pai pega um celular, a mãe pega outro e liga a televisão para a criança. A nossa tendência, mesmo de adulto, é reduzir a interação. A gente fica muito tempo ligado nas telas e menos tempo conversando, menos tempo, né? Num período que a criança está construindo a linguagem dela. Então, isso é muito crítico para a criança. A segunda coisa, vou dar um exemplo de rotina de casa.
a gente sentava na mesa para almoçar, todo mundo conversando. Hoje, o que muitas vezes a gente vai ver quando a gente está no restaurante, e a gente também faz, eventualmente, se não ficar atento. Sentou na mesa, quem que senta com a gente na mesa? O celular. Então, na hora de conversar, que era uma hora de refeição, etc., tá o celular lá de novo. A família está em algum lugar, vai viajar, vai ficar um tempo esperando, sentou em algum lugar, vai esperar uma consulta. Era uma hora de interação, uma hora de conversar com a criança. Bobeou, quem aparece lá na sala de recepção, na espera? O celular. Então, todas as vezes que a gente teria chances de conversar, de orientar, de mostrar algo, de interagir, porque a comunicação é necessidade. Uma criança só vai falar se ela tiver necessidade. O celular cumpre esse papel de interação, mas ele não ensina como uma pessoa, porque ele não tem interação. A criança fica passiva, ela não constrói, ela não é exigida, ela não tem que falar. Então, ele não traz a comunicação como uma necessidade para a criança. Então, a tela tem muito a ver com o nosso jeito cotidiano hoje. Sim, né? Mudou muita coisa, né? Diminuiu o tamanho das famílias, consequentemente menos crianças em casa e mais tela, que diminui não só a interação, mas também o efeito direto da tela, que pode prejudicar por não estimular as áreas que são mais importantes de serem estimuladas, né? A gente vê muito isso, a criança às vezes entra na escolinha, que não estava falando, entra na escolinha e rapidamente, às vezes, evolui a fala, né? Mas não é dependendo da idade, é uma indicação sim, né? De entrar na escolinha, mas é isso que você falou, não necessariamente precisa pôr na escolinha. A não ser que tenha algum outro fator que também pese na balança para esse lado, mas levar em parquinho, levar em pracinha, né? Aqui no bairro que eu moro tem 5 pracinhas. Fim de semana eu costumo andar de bicicleta com meu filho, quando eu consigo um tempo para andar. E assim, a gente vê as pracinhas todas vazias, e às vezes eu vejo a janela, porque o meu bairro é muito casa, quase não tem prédio, que é proibido construir prédio. Então é tudo casa. Então eu vejo pelas janelas abertas, assim, as televisões todas ligadas, os meninos lá no computador, videogame, e aí assim, a gente não vê mais as crianças brincando na rua, né? E isso é importante, os pais levarem em parques, levarem em pracinhas. Isso ajuda demais. E essa interação que você citou aí da hora do almoço, isso influencia não só na interação da fala, mas no desenvolvimento da fala, mas também para que a criança desenvolva uma boa relação com o alimento também, né? Porque você come vendo televisão, vendo celular. Nem sabe o que come, né? Pois é, não sabe o que come, e às vezes a gente fala com os pais, você tem que comer verdura na frente dele para ele comer verdura. Aí eu como, mas aí o menino come vendo tela, então não está vendo o que os pais estão comendo. Então atrapalha em todos os setores. Obesidade, né, Fabiana? A questão, porque a criança fica muito parada, e a natureza da criança da idade menor é estar pulando, correndo, gastando energia, dando cambalhota, né? E Sim. A gente sabe que a questão da obesidade também é uma questão crítica aí com a questão das telas. Então, realmente, gente, eu sei que é desafiador, que eu sou mãe e eu também enfrento esse desafio no dia a dia. Mas a questão é realmente, assim, tendo a informação, é a gente mudar hábitos e tentar reduzir ao máximo, especialmente antes dos 2 anos de idade, né? Todos os riscos que isso traz para o desenvolvimento da criança. Acho que seria importante também, Fabiano, se você pudesse falar um pouquinho da questão, assim, das conexões neuronais, né? Que são tão críticas nessa fase do desenvolvimento, né? E a criança, ela precisa estar na vida construindo ativamente para que ela consiga ter o amadurecimento dessas conexões neuronais, né? Você podia falar um pouquinho sobre isso aí. Sim, pois é, vários estudos comprovaram já que os primeiros 1000 dias, né, que é o período que vai desde a gestação até os 2 anos de vida, é um período que podem modificar, dependendo de estímulos que a criança receber, não só alimentos adequados, mas estímulos externos, esse estímulo afetivo dos pais, pode desenvolver um adulto saudável ou um adulto doente. Não só de doenças físicas, podem ocorrer diabetes, pressão alta, problemas cardíacos, alguns tipos de câncer podem
ter origem nesses primeiros 2 anos de vida, por hábitos errados de vida, mas também fatores, doenças emocionais, né? Crianças que por falta daquele estímulo adequado, podem desenvolver uma ansiedade, até mesmo alguns tipos de depressão, não todos, na idade adulta. E por quê? Esses primeiros 2 anos, esses primeiros 1000 dias, né, que a gestação aos 2 anos, é quando milhões de conexões estão sendo feitas, né? Aquele momento do nascimento, aqueles primeiros meses de vida, e as sinapses, né, nervosas, são as conexões neuronais, elas estão a todo vapor. Então, o cérebro, tanto que ele cresce muito, né? O volume do cérebro, a gente vê isso medindo a cabecinha. Às vezes, o primeiro mês de vida, o neném, a cabecinha às vezes cresce 3 centímetros de diâmetro, né? E esse crescimento, às vezes, continua com 1 centímetro, 2, até um ano, e depois diminui um pouquinho, mas até 2 anos o crescimento da cabeça do neném é muito rápido, em consequência do crescimento do cérebro. Então, a gente precisa lembrar isso, né? Que a gente precisa de dar estímulo para a criança. E os estímulos adequados vão gerar mais conexão do bebê com a família, não só estimulando a fala, mas estimulando também a inteligência, estimulando também que a criança se comunique melhor e que a criança reaja melhor, mais positivamente a fatores ambientais, de forma que o que acontece isso? Alguns genes que a pessoa já nasce, então, por exemplo, você pode ter a família toda obesa, pai, mãe, avó, tia, se a criança tiver uma alimentação adequada, estímulos adequados, não só de atividade física e tal, ele pode não só deixar de ser obeso, mas alterar a própria genética, isso já está comprovado, e passar para os filhos dele genes que não geram obesidade. Então, isso estou citando o exemplo da obesidade, que é mais fácil de visualizar, mas isso em uma série de outras doenças e problemas, né? A gente vê esses estudos cada vez mais frequentes. Então, esse estímulo para a criança, ele deve se começar intraútero, e o principal estímulo é conversar com a criança, conversar olho no olho, todos os estudos, toda a interação. Quando a gente estuda, fala assim, o que a gente deve fazer com o menino de 1 mês? Deve pegar, conversar, olhar no olho. Aí 2 meses, 3 meses tem que pôr de bruços, olhar no olho e falar com a criança. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria, Academia Americana de Pediatria, em cada mês tem vários estímulos que a gente deve dar, mas todos terminam assim, olhar no olho da criança e conversar com ela. Olhar no olho da criança, todas as idades. Isso ajuda muito no desenvolvimento, não só da fala, como cerebral. Estar presente de verdade, né? Estar presente de verdade. Estar presente mas eu não tenho verdade, tempo, disponível, né? Pois é. Às vezes o pai trabalha muito, a mãe trabalha muito. Não necessariamente você precisa ficar o dia todo com a criança. Se você puder, ótimo, né? Mas se não puder, o período que você tiver com a criança, gerar uma conexão com ela, de forma que ela vai ter um vínculo bom com você. E esse vínculo, ele pode fazer a diferença em uma criança que vai ser uma criança mais tranquila, uma criança que vai tolerar mais frustração do que outras. Eu até ouvi, parece que passou um comentário. A minha secretária está aqui, tem uma equipe de jornalismo aqui de 300 pessoas aqui anotando lá as dúvidas, mas eu vi uma dúvida subindo e falei assim, eu deixo minha filha... Eu deixo minha filha chorar. Quando eu falei aquele negócio de ligar a tela na hora da consulta, né, porque a criança precisa entender que tem momentos que vai tomar a vacina, que vai doer, tem momentos que o pediatra vai examinar, que ela vai ficar com medo. Então, essa frustração às vezes vai acontecer. A gente não precisa parar o choro a qualquer custo. Agora, largar o neném chorando no berço, eu só aproveitei o gancho aí, porque às vezes alguém pode achar, não, o Fabiano falou para deixar chorando. Não, largar chorando. Ela está chorando lá no quarto, vamos deixar chorando, que ela tem que aprender a ficar no berço. Existem esses mitos também. Isso não é bom para a criança. Isso gera... Não é recomendado. A criança se sente largada, a criança se sente insegura. Falta de confiança. Né? Falta de confiança. E além de liberar alguns hormônios de estresse que podem danificar o desenvolvimento cerebral, tá bom? Agora, o estresse do choro na hora que está com medo da vacina, na hora que tropeça e bate a cabeça, chora, isso aí faz parte da vida. Você vai dar carinho, vai dar amor. Isso aí gera um estresse momentâneo, mas é um estresse que não é tóxico para a criança. Teoricamente, não. Tá bom? Tem algumas perguntas aí que rolaram que são muito interessantes para a gente voltar. A sua equipe de 300 pessoas depois sinaliza aí. Eu tenho já algumas anotadas aqui. Se você quiser a gente partir para perguntas, a gente já parte. Eu queria só começar com uma fala antes das suas perguntas, que eu acho que é muito importante a gente entender, falando para os pais diretamente. Fabiano, a gente aprende a ler sobre orientação, assim, alguém precisa parar para te ensinar, né? Escrever,
a gente precisa aprender formalmente, às vezes uma segunda língua, a mesma coisa, mas a fala é interessante. A gente não precisa que alguém pare para ensinar a falar. Se eu quero te ensinar a falar, eu não falo carro. Olha aqui, Fabiano, carro. Não é assim. Para eu te ensinar a falar, eu vou pegar um carrinho e vou brincar com você. Eu vou falar, olha o carro vai subir o morro e vai descer. Olha a roda do carro. Hum, hum, hum. A brincadeira é um meio de ensinar a fala. Então, das coisas, dos enganos que eu vejo muitas vezes os pais preocupados e falando, é que eles querem ensinar a fala formalmente. Então, pega um objeto, por exemplo, fala, copo, olha a minha boca, copo, isso. Falar perto da criança, articular para ela ver, é muito importante. Mas isso não vai estimular a criança a aprender. Então, é muito interessante que a gente reconheça que a principal estratégia que a família pode ter para estimular a fala de uma criança eu falo assim, ter na agenda, eu sei que isso também é um desafio, a disponibilidade para sentar no chão e brincar com essa criança 30 minutos por dia. Se eu pudesse resumir tudo que a gente vai conversar hoje, nenhuma recomendação, eu recomendaria isso. A principal estratégia para estimular a fala de um filho na infância, independente da idade, se a gente está falando de meses, de 1 ano, 2, 3, é sentar com o filho e brincar, que seja 30 minutos por dia. E se não pode ser você todos os dias, que você reveze. Um dia você, um dia seu marido, um dia a avó, mas que um adulto esteja disponível para brincar com aquela criança sentado com ela. Olha, nossa, tem dia que brincar com o filho é cansativo, eu chego do trabalho, estou cansada, não gosto de brincar. É verdade, a gente sente isso mesmo. Eu falo assim, acho uma brincadeira que você gosta também, para não parecer uma pura obrigação. É de carrinho? Então brinca de carrinho, que é alguma coisa que você tem prazer. É de bonequinho, aí eu falando de menino, né? Porque só brinco com menino. É de herói, é de boneca, é de dar comida pro bicho. Mas, assim, dedique 30 minutos de brincadeira Sim. com seu filho. Porque eu acho que a fala, a gente aprende na interação. Então, assim, se essa interação é natural, é lúdica, a chance do seu filho aprender, ela aumenta. E a gente não ensina formalmente, a gente ensina por meio do lúdico. Então, eu acho que a primeira fala seria nesse sentido. Não dá aula de falar, gente. Até o fonoaudiólogo, quando ele vai atender uma criança, ele usa a brincadeira como uma das principais estratégias de terapia. Muitas vezes até a família não entende. Mas eu levo lá na fono e ele fica brincando. É porque a brincadeira é a estratégia. Ele tem os planos, os objetivos traçados, mas ele usa a brincadeira como meio de chegar a esses objetivos. Pois a criança adora, né? A criança gosta de brincar, né? Então é uma forma de você estimular, né? Eu vejo muito isso aqui no meu consultório. A criança gosta do adulto que brinca com ela, não é? Sim, é isso mesmo. Ela cria vínculo para aquele adulto que brinca com ela. Sim, é isso mesmo. Outra coisa que eu vejo também ser importante, né, igual você falou, sentar e brincar, principalmente uma criança que já passou dos 4, 5 meses, ela começa a interessar muito por cores, ler um livrinho para a criança, ter o hábito de ler um livro, né, que seja no momento, vamos dormir, vai dormir 8 horas, 7 horas, já fazer o que a gente chama de higiene do sono, né? Uma hora antes, dar um banhozinho e tal. É um momento bom para ler um livrinho para a criança. Ela fala assim, mas ela não vai entender. Ela começa a entender e começa a ver aquelas cores ali, associar com uma história. Tem que ser uma história bem simples, com mais figurinhas. Ela vai pegando gosto pela leitura, por ouvir histórias, né? Isso ajuda também, não só na qualidade, na tranquilidade para o sono, mas também no desenvolvimento da criança como um todo, né? E tranquiliza os pais que leem para a criança, geralmente a criança dorme melhor à noite. Né? E é tão interessante que é um hábito criado, né? Assim, eu faço isso com o Miguel e no dia que às vezes a gente deita, que eu tô cansada, que ele quase está me fazendo dormir, que é meu filho mais velho, ele fala assim, mãe, você não vai ler, não?
É um momento de conexão também, né? É um momento que a Sim, gente tem aquele contato. E muitas vezes uma coisa interessante na criança maiorzinha também para estimular é que eu leio um livro, por exemplo, e ele fala assim: que quer dizer essa palavra? Né? Assim, aumento de ó, vocabulário. pois Às vezes é, ele fala assim: Miguel, o que você entendeu dessa história? Eu peço para ele interpretar. Às vezes acontece uma cena, eu falo: se fosse você, o que você faria? Então a leitura sim, ela traz outros desdobramentos, né? E aí a gente fala assim: não, sim, mas vou ler para um bebê, vou parecer boba. Às vezes um adulto pode pensar isso, né? Mas o aham, livro é uma experiência sensorial. Ele vai sim, perceber a cor, ele vai pôr a mãozinha, ele vai ver a textura. Às vezes a gente tem aqueles livrinhos com som, né, Fabiano? Que é muito uhum, interessante. Às vezes o livro é peludinho, às vezes ele é todo áspero. Isso tudo é vivência sensorial para a criança e é base da construção da linguagem. Porque a linguagem é abstrata. Antes de desenvolver sim. abstrato, ela precisa da experiência sensorial para ela ir construindo, né? Então, a Pois leitura para é. um bebê é muito válida. Uhum. É importante, igual eu falei, ter muitas imagens ali para trabalhar a questão das cores e da textura também, a criança pegar. E esse é um livro, uma historinha bem simples. A criança gosta das que repete, né? A mesma história Ah, isso 20 mesmo. vezes. Isso é bom também, vai repetindo, ela vai, aquela fala vai ficando habitual para ela. E de preferência, a mãe ou quem estiver lendo para a criança, conhecer aquela história, né? Para você contar a história de forma que você flua melhor, né? Porque não adianta você falar lá, o príncipe chamou a princesa. Tem que ser, o príncipe tem que ser uma coisa mais teatral, Variação. você Aí. mudar a entonação de voz, a expressão facial, né? E a princesa ficou feliz. Então isso é importante. A criança fica mais interessada do que simplesmente você ficar lendo o texto ali, né? Então faz diferença. Você conhecer a história bem decorada praticamente, e aí você vai mostrando as figuras e vai entonando ali de acordo com a necessidade. E o Né? que Isso você faz está dizendo diferença é também. tão verdade. Uma dica que eu vou dar para os pais: deixa os livrinhos, deixa a criança menor no acesso da criança. Para que ela crie o hábito de folhear o livro, manipular o livro. E não tenha dó, gente. O livro de criança rasga, estraga, amassa. Então, eu até acho que aqueles da folha mais grossinha, sabe? Mais rígida, ela é uma Sim, boa recomendação. Mas se for papel comum, desapega que ele vai durar pouco. Então, assim, não sim. invista no caríssimo, não, para você não ficar Pois com é. dó. Porque a criança tem que pegar, tem que brincar. Então, na minha casa, eu tenho um estante pequeno e eu deixo lá e fica na sala, que o Lucas pega e brinca toda hora e a gente incentiva. Mas, Fabiano, a cada 10 vezes que ele vai lá, 8 vezes ele pega o mesmo livro. Aí eu leio a Pois mesma é, história. gostou. É isso, É a isso mesmo. criança, ela não é igual a gente. Ah, eu já li esse, já sei. A cada recontar daquela história, ele assimila uma parte diferente e ele Uhum. curte já saber o que vai acontecer. Então, ele É, imita. Por exemplo, tem a vaca lá na próxima página. Quando eu estou na página anterior, ele faz... "Nó", ele já sabe. já sabe. Então, ele curte essa coisa da previsibilidade que ele está aprendendo, né? E isso tudo é muito legal. Quer dizer que ele está interessado e aprendendo com aquilo, né? Então, É isso aí. Eu acho livrinho é uma dica muito boa e pode ser desde bebê, né? bacana, bacana. Um- É, Quer fazer pode uma falar. pergunta aí? Pois é, eu estou pensando em começar algumas perguntas aqui, senão não vai dar tempo de Vai responder a lá, galera. vamos lá. Mas, tá, né, geralmente as perguntas vêm, às vezes não é tão do assunto assim, mas deixa eu ver aqui. Qual a idade que devo começar a preocupar caso a criança não fale corretamente, né? Isso aí, só lembrando também, nós fizemos uma live sobre fala, né? Aí sim nós falamos sobre cada idade, né? O que fala, tá no meu YouTube e você também falou que vai postar no seu, né? Você já tem um Vou. canal lá que vai começar a postar. Então depois assista lá, né? Mas qual idade? Aí a pergunta é para você. Qual idade eu devo me preocupar se a criança não fala corretamente? Ó, eu trouxe aqui até uma tabelinha, tá dando para ver alguma coisa? Eu sei que vocês não vão ler, mas depois eu vou postar, tá? Tá dando para É, ver, mas não tá dando para ler direitinho o que está é do escrito, não. Conselho de Fono. Eu vou ler algumas parâmetros aqui rapidinho.
A gente espera que a criança comece a falar por volta de 12 meses, as primeiras palavras. Antes disso, ela está fazendo sons, alguns sonzinhos, mas as primeiras palavras, em geral, surgem por volta de 12 meses. Com 1 ano e meio, a gente sabe que ela vai estar falando mais ou menos umas 20 palavras, 30 palavras. É um parâmetro legal. Com 2 anos, ela dá um salto, Fabiano. De 1 ano e meio para 2, ela dá um salto porque ela tem a explosão da fala. Com 2 anos, em média, a criança está falando praticamente 150 a 200 palavras. E formando frases, começando a juntar frases. Quer água, dá neném. Então, a explosão do vocabulário ela acontece entre 1 ano e meio e 2, em média. Até 5 anos, a gente espera que todos os sons do português estejam adquiridos, entre 4,5 e 5 anos. Então, são os parâmetros aí gerais. Lá na outra live a gente detalhou um pouquinho mais, mas eu acho que são referências. A pior frase que pode acontecer hoje, que é um mito danado da gente ouvir, que muitos pais ainda, infelizmente, são influenciados por esse mito, é: cada criança tem seu tempo de desenvolvimento. Isso não é para seguir ao pé da letra. Porque é o seguinte, é claro que cada criança vai se desenvolver na sua individualidade, mas esses marcos do desenvolvimento, tipo uma tabela igual essa, são feitos baseados em pesquisas com grande número de crianças. Então, se a sua criança tem um ritmo de desenvolvimento que destoa muito desses marcos, não espere. Procure uma avaliação. Faça uma avaliação profissional. Por quê? Porque o Fabiano explicou agora que nos primeiros anos de vida, especialmente nos 2 primeiros anos, o desenvolvimento cerebral da criança está a todo vapor. Então, se ele tiver um atraso, esse período é o período mais favorável para ele recuperar, para ele desenvolver. Se ele for diagnosticado tardiamente, ele vai levar mais tempo para se recuperar. Então, na dúvida, gente, procure uma avaliação profissional. Não acredite nisso, cada criança tem um ritmo de desenvolvimento, então eu vou esperar até um milagre vir e resolver. A gente não pode garantir. Porque tem o falante tardio, né, Fabiano? Que ele não tem atraso nenhum, ele não tem transtorno, e ele vai falar um pouco mais tarde. Eu vi até alguém perguntando aí, tem genética? Tem. Tem algumas histórias genéticas que a família toda fala mais tarde. Isso é verdade. Mas a gente nunca sabe se é um falante tardio ou se é uma criança com atraso ou uma criança que tem outro problema de saúde, um transtorno. Que o grande pavor hoje é o autismo, mas nem todo problema de fala é autismo. Existem os transtornos típicos do desenvolvimento da linguagem, né? E outras variações aí que podem trazer atraso na fala. Sim. Pois é, e lembrar que esses marcos de desenvolvimento, eles são critérios que são seguidos internacionalmente, né? Então, a criança, dizer isso, cada criança tem seu tempo. Tem, mas tem um limite para isso, né? Então, assim, 1 ano tem que falar, beleza. Às vezes não está falando com 1 ano, mas às vezes se comunica bem, dá tchau, né, e tal, consegue apontar as coisas. A comunicação não verbal, às vezes está bem desenvolvida, a criança entende comandos, identifica partes do corpo. Beleza, vamos esperar mais 1 mês, 2, pode ser que o tempo dela. Agora chegou 1 ano e 2, não está desenvolvendo, 1 ano e 3, aí também já tem um limite, né? Ou até antes, se o menino chega com 11 meses, 1 ano, e ele não está falando, e também não está se comunicando, e também não está tem contato visual, né, Fabiano? Não tem interesse de comunicar. Sim, tem cada caso é um caso, mas a gente tem um limite para a gente esperar também, né? Não só para a fala, mas para os outros marcos. Aproveitando aqui, fazendo propaganda, eu fiz um vídeo ontem sobre marcos de desenvolvimento e eu vou postar ele provavelmente amanhã eu vou postar. Então é um vídeo que eu falei tudo nos primeiros 2 anos, não só da fala, mas o que o nenenzinho tem que fazer em cada mês. Depois, quem tiver interesse, assista, deve gostar amanhã. O Fabiano, eu quero abrir um aspas aqui para falar assim, o quanto que eu acho maravilhoso esse trabalho que você tem feito de orientação para as famílias, porque muitas vezes, quando a gente vai fazer uma consulta, né, na pediatria, na puericultura, muitas vezes a preocupação do pai é assim, em cima do sintoma de uma gripe, de um resfriado, do passar mal, da doença. E muitas vezes na consulta a gente não tem a oportunidade de falar sobre
a promoção da saúde, o desenvolvimento normal. Sim. E eu falo assim, depois que a gente é mãe, que a gente pensa assim, o dinheiro mais gasto que eu posso ter, melhor gasto, é com informação, né? Assim, é com orientação, com ajuda profissional. Às vezes no enxoval a gente gasta com tanta bobeira, tanta tralha que a gente nem usa. Então, assim, eu acho que essa informação ainda é gratuita, né? Disponível para as famílias no Instagram. Eu quero te parabenizar porque eu acho que isso faz diferença na vida de muita gente, viu? Obrigado, obrigado. E você também está de parabéns. Eu vejo suas postagens lá, tudo no intuito de ajudar as pessoas, não só as famílias, né, das pessoas que têm algum problema na fala, mas também as próprias fonoaudiólogas, né? Então, você está brilhando também. Obrigado. Obrigada. Ô, Fabiano, uma outra coisa que eu queria falar aqui de dica. Às vezes a gente escuta a família falando assim, ó, olha, para eu desenvolver a fala do meu menino, ele aponta e eu não atendo. Tipo, ele aponta, eu falo, não entendi. Aí o menino fica, Aí o pai, não, eu não vou atender, porque ele tem que aprender a falar. Eu quero dizer assim, a gente tem que ter meio termo em tudo. Ignorar uma atitude comunicativa, porque quando ele aponta, ele está precisando de alguma coisa, ele quer alguma coisa. Então, se eu falo, antes dele tentar, quer água? Quer suco? Quer café? Eu também estou ajudando, não. Mas se eu ignoro, eu também não estou ajudando, porque ele vai se frustrar, ele vai falar assim, olha, eu estou tentando e eu não consigo. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A criança tem a intenção, ela aponta, ok, o que você quer? Ela vai tentar. Meu filho, vou te levar, por exemplo, vai pegar no colo. Mostra o que você quer. Viu 2 objetos lá. É a bola ou é o carrinho, por exemplo? Nomeia para ele tentar te imitar. Uma das coisas muito interessantes do momento infantil são os neurônios espelhos, né? Quando você estava falando da leitura lá do livrinho, quando a mãe fala, aí a princesa, ela bateu, o menino imita, ele imita a expressão facial, ele imita a mãozinha, ele aprende por imitação. Sim. Então, a imitação, Fabiana, ela começa no gesto. Então, uma das coisas importantes da linguagem é dá tchau pra vovó, o menino dá tchau. Manda beijo. Ele manda beijo. Isso tudo é linguagem. Ele está imitando a linguagem não verbal. Sim. Depois ele começa a imitar mímica facial. Você põe a língua para fora, ele põe a língua para fora. Você pede para abrir a boca, ele abre a boca. Sim. Depois ele vai imitar vocalmente. Você vai fazer ba, 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 ba. Ele vai fazer ba, 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 ba. Tudo isso, depois as palavras, né? Por exemplo, mamãe. Ele vai fazer mamãe. Ele precisa de uma maturidade, mas que sempre a imitação é um caminho. Então, por isso que essa interação e essa disponibilidade, ela é muito importante. Começa do geral até a imitação aqui articulatória. Então, é muito interessante que a gente não atenda prontamente o desejo e nem ignore nenhum nem outro, mas que a gente dê um modelo. Por exemplo, é bola ou é carrinho? Ele vai tentar imitar, porque ele tem que escolher, ele tem que falar alguma coisa. Então, eu até falo assim, às vezes a família super protege, a família quer estimular demais e faz o efeito contrário. A criança não precisa falar porque ela é prontamente atendida. Nós pais temos que cuidar disso também, né? O excesso. Sim. E se ele não tiver necessidade, ele não vai falar. Porque quando ele pensou, o negócio já chega na mão dele. Então, eu até sugiro assim, tire do alcance da criança. Deixa ele ver, mas não deixa no alcance. Põe o objeto, por exemplo, num móvel mais alto. Ele vai ter que se virar, um brinquedo que ele gosta. Ele vai ter que se virar para falar com você que ele quer aquilo. Ou ele vai apontar, ele vai ficar na pontinha do pé, ele vai... O que você quer? Enrola um pouquinho. Não, o que você quer? Até ele ter a necessidade de falar. É uma outra dica também que vale a pena para os pais.
Ótimo. Dar atenção, estimular que ele fale, mas ele tem que entender que você está entendendo que ele quer alguma coisa, né? Isso é importante. Exatamente, exatamente. Vamos para as Bacana. perguntas. Vamos para as perguntas. Já estou vendo que não vai dar para responder tudo, tá uma enxurrada de perguntas aqui. Mas aí eu respondo também na live de sexta, né? Se tiver ao meu alcance. Se não, eu mando para você, você responde. Tá bom. A Moana está perguntando aqui, o bebê que balbucia bastante, pode ainda assim apresentar atraso na fala quando for a época? Eu vou deixar você responder, mas a visão pediátrica, que eu acho que o balbucio é um bom sinal, né? É um mas bom tem sinal. criança que balbucia, mas existem crianças que balbuciam direitinho e que depois, na fase da fala, também agarram, né? Mas o não balbucio já seria uma preocupação a mais nessa fase, né? Exatamente. Balbucio é um bom sinal, mas não é garantia de que a fala vai acontecer sem transtorno. Portanto, continuar estimulando aí ao longo da infância toda, tá? Sim. Uma outra pergunta aqui, o filho de 2 anos e 4 meses, ele fala bastante, porém quase não dá para entender o que ele fala. Isso pode ser considerado atraso? 2 anos e 4 meses? Com certeza. Porque uma criança com 2 anos e 4 meses já teria que ter um vocabulário, igual eu te falei, de mais de 150 palavras. E aí eu vou dar uma regrinha muito simples, Fabiano. Com 2 anos, as pessoas externas já deveriam entender 50% de tudo que ele fala. Tá? Com 1 ano, as pessoas deveriam reconhecer quase 1/4 do que ele fala. Com 2 anos, a família tem que entender tudo, mas quem não convive com a criança tem que entender mais ou menos 50% do que ela fala. Então, se não está entendendo nada que ele fala, vale a pena uma avaliação aí para dar uma olhada. Ótimo, também acho que está falando embolado tem que levar. Até porque também a autoestima fica ruim, né? Você começa a ver que as outras crianças não estão entendendo o que ele está falando, as crianças não vão, às vezes, brincar com ele direito, e aí isso pode deixar a criança irritada e tal, né? Algumas trocas nessa idade é esperado, comum, mas a não compreensão, assim, o não entender nada é que me preocupou nessa fala, tá? Que preocupa mais, Eu estou falando as minhas perguntas, mas se você tiver alguma anotada aí também, você pode fazer. Mas acho que as perguntas estão vindo aqui para os dois, né? A Jéssica Ferreira, o filho vai fazer 2 anos e fica só com a língua quase todo o tempo todo para fora. Eu devo levar na fono? Tá com a língua para fora. Com a língua para fora. Tem que ver, né? Eu acho que é uma criança que precisa ser avaliada. Vale a pena avaliar, porque a língua para fora, a gente pode pensar assim, ele respira pela boca, essa língua está flácida e por isso que ela devia estar posicionada com a boquinha fechada. Então, isso tudo pode interferir também na fala e desenvolvimento do crescimento da face, dos dentinhos. Então, vale a pena uma avaliação para investigar o que pode estar acontecendo. Bacana. Tem uma outra aqui perguntando até quando devo preocupar, isso aí nós já respondemos. A Luciana perguntando, é verdade que menina desenvolve a fala mais rápido do que menino? Tem os mitos da fala aí, né? Tem que falar isso aí. Olha, os estudos são feitos em médias populacionais. Então, eu não considero assim, meninos e meninas. Esses parâmetros que nós estamos falando são parâmetros para meninos e meninas. O que a gente vê na prática é que, em geral, as meninas têm um desenvolvimento de vocabulário um pouco mais precoce do que dos meninos, mas também não é via de regra. Mas no dia a dia é comum a gente observar. Tem uma outra pergunta aqui também falando sobre o filho, estava com 1 ano e meio, não falava nada, e falava pouco, aí levou na fono e hoje está com 2 anos e 4 e está falando frases, mas muita coisa embolada, né? Eu acho que deve continuar na fono, né? Que você está falando embolado, já evoluiu bem, isso é um bom sinal, né? Mas eu acho que deve continuar, não pode ter alta da fono, você está falando muito embolado com 2 anos e 4, né? O que você acha? Eu acho que vale a pena, assim, a continuação, e ela tem que pensar em comparar o filho com ele mesmo. Então, se 1 ano e meio não falava nada, 2 anos e 4 ele já está falando bastante, mesmo que seja embolado, vamos considerar que ele teve uma evolução considerável, né? Próxima etapa agora é trabalhar a inteligibilidade da fala, e isso aí é uma progressão. A gente realmente sabe que as crianças que têm atraso, elas precisam de um estímulo, e a tendência é que elas depois, vamos dizer,
ganhem velocidade no desenvolvimento e até os 5 estejam aí recuperando esse tempo perdido. Diferente das crianças que têm transtorno de fala, que já são problemas de linguagem mais específicos, que muitas vezes vão ter alguma limitação aí, alguma dificuldade que pode ser mais permanente. De qualquer maneira, Fabiana, ou um ou outro, a precocidade do diagnóstico faz muita diferença nessa fase. Então, na dúvida, faz uma avaliação. A minha recomendação é essa. Eu queria falar uma coisa enquanto você está lendo a próxima pergunta. Sim. Não existe criança preguiçosa, gente. Não existe isso. A criança é preparada geneticamente para aprender. Todo menino é curioso. A não ser que ele tenha deficiência cognitiva mais severa, que o impeça de perceber e explorar o ambiente. Uma das coisas muito comuns que a gente vê na fala assim, meu menino fala porque tem preguiça. Ou não, é porque não desenvolveu ainda porque ele é preguiçoso. Não existe isso, gente. Isso mascara, muitas vezes, uma dificuldade. Então é muito adulto importante. Preguiçoso tem, né? Adulto tem, né? Criança preguiçosa tem alguma coisa, tem que ver. Menino não para quieto, né, Fabiana? Eles para têm quieto. sede de aprendizagem, eles estão programados geneticamente para explorar e para aprender. Então, se ele não está no ritmo esperado, não é porque ele não quer, é porque ele está tendo alguma dificuldade ou precisa de algum estímulo, de alguma orientação. Então, esqueça isso da cabeça. Não existe criança preguiçosa. Existe criança com dificuldade de vários fatores, mas muitas vezes a dificuldade pode limitar o desenvolvimento dela, né? O ritmo e tudo. Sim. Não é um por querer. Não é por querer. Ó, tem muitas perguntas, faltam 5 minutos para o Instagram encerrar. Eu acho que mais uma, vamos responder mais uma, que eu achei interessante essa pergunta aqui, que a gente ouve muito no consultório. E aí a gente terminando essa pergunta, a gente já vai para o encerramento, porque senão o Instagram encerra e a gente dá tchau. A Luciana Concertino mandou 2 perguntas. Se a criança não fala até uns 3 anos, significa algo ruim? Tem reversão? E ela também perguntou se a criança que tem um pai que fala uma língua com ela e a mãe fala outra língua o tempo todo, né? Tipo a casa bilíngue, pode gerar uma fala tardia por conta das 2 línguas. Então, 3 anos, na minha opinião, tá com muito atraso, tem que ser avaliado por fono e talvez até por neuropediatra também, né? Mas não fica esperando a vaga com neuro, já vai na fono. Gente, faz exame de audição. Primeira coisa, atraso de fala muito embolado. Primeira coisa que a gente vai falar com o profissional, que seja o neuropediatra, peça o encaminhamento para fazer o exame de audição. Na criança menorzinha, Fabiano, a gente faz o BERA, que é um exame que não depende da participação dele. Hein? A gente tem clínica em Patinga que faça, é importante. Criança maiorzinha, a gente vai fazer uma audiometria. Às vezes a mãe fala, não, ele escuta, eu bato a porta, ele assusta, eu chamo o nome dele, ele ouve. Mas a fala é baixinha, o volume é baixo. Então, mesmo se ele tiver uma perda pequena, pode impactar muito na fala. Sim. Então, a primeira coisa que eu faria com esse menino é avaliar a audição dele. Audição. E a questão de ser bilíngue? O pai fala uma língua e a mãe fala outra. Você acha que isso pode atrapalhar na fala? Os estudos hoje apontam que isso não causa atraso de fala. A criança bilíngue, é claro que ela está aprendendo 2 coisas, então às vezes ela vai hesitar. Livro, book, mas aí ela pode demorar um pouco mais para expressar, mas não há nenhuma evidência de que isso cause atraso de fala. O bilinguismo vai ser só um desafio a mais para a criança, que depois ela vai ter muitos benefícios depois. Pois aprender 2 línguas são muitos benefícios. Agora as escolas, a maioria tem tudo bilíngue, né? Tá na onda agora. Aí do bilinguismo, né? Fabiano, eu queria falar assim, tem muitas habilidades antes que favorecem o desenvolvimento da fala, que antecipam atenção, concentração, a capacidade de perceber o ambiente. Então, sair para brincar, explorar o corpo, a noção do corpo no espaço, isso tudo é importante para o desenvolvimento da fala. Muito importante. Então, brincar, sair, tirar a criança do espaço que ela está acostumada, trazer outros estímulos, sentar no chão, manter contato visual. Isso tudo favorece o desenvolvimento da fala da criança. Então, eu acho que não tem assim muito segredo. Dar banho no meio corpo, igual você disse. É estar presente pelo menos 30 minutos com essa criança no dia a dia.
É isso aí. Percebeu que está com atraso, não deixar de procurar o profissional, né? Isso aí é importante também. Né? E investigar a audição. Isso, a gente deixou isso para o final, mas isso é muito importante. Bacana. Luciana, eu te agradeço demais da conta e prometo, pessoal, aí que eu vou responder as perguntas que não foram respondidas hoje. Na sexta-feira, na live que começa às 7h30 da manhã, eu já vou começar respondendo as perguntas de hoje que não foram respondidas. Se alguma eu não souber, eu consulto a Luciana Ulloa antes. Te agradeço. Vou gravar um videozinho com alguns brinquedos que eu queria mostrar e nem deu tempo. Vou te mandar no WhatsApp. Aí, se você quiser compartilhar aí. Bacana. Tá? Manda sim, que eu quero ver e compartilhar. Obrigado, obrigado, viu? mais uma vez o convite, pessoal. Obrigado pela participação aí. Estou à disposição também. Se quiserem mandar dúvidas, estou à disposição para responder. Isso aí, muito obrigado, obrigado a todos. E eu sempre anuncio, né, quando eu termino a live de terça, anuncio já a da terça seguinte. E dessa terça da semana que vem, ela vai ser um pouco diferente, porque eu estou testando uma nova plataforma e vou fazer ela no YouTube. Então, para participar dessa live da semana que vem, que vai ser tudo sobre alimentação nos primeiros 2 anos de vida, desde aleitamento materno, fórmulas infantis, introdução alimentar, falar justamente desses 1000 dias aí, que é da gestação até os 2 anos de vida, né? A importância da alimentação. Então essa live essa aula vai ser muito bacana, mas tem um detalhe que a pessoa precisa se inscrever, tá bom? É tudo gratuito, mas tem que fazer uma inscrição, porque é um novo modelo que nós vamos fazer de live, na terça-feira da semana que vem. Mas terminando essa live agora, eu já vou postar o anúncio da live da semana que vem para vocês se inscreverem, o link também, tá bom? Vou entrar lá para acompanhar, tá? Essa live vai ficar salva, o pessoal tá perguntando. Vai, né? Vai, fica 24 horas salva no Stories e depois eu vou postar também no YouTube. Tá. Beleza? Algumas pessoas estão perguntando. No meu Instagram, gente, também tem algumas informações lá sobre o de linguagem. É @ulloaluciana. Isso aí, bacana. Tá, obrigada, então. Boa noite. Obrigado, Luciana. Tudo de bom. Eu que agradeço. Boa semana para você. Tchau. Você também. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau.